Primeiro, boa noite, gente. Eu sou Bianca, graduando em Filosofia, integrante do coletivo Filominas, né, que é um coletivo composto exclusivamente por mulheres do curso de Filosofia. Uma intelectual orgânica aí, né, proletariada. E eu fico muito feliz hoje em estar mediando essa mesa, né, junto com a Poli, que é uma pessoa absurdamente querida por mim. É uma honra tê-la como convidada, né. Essa live é uma parceria do Filomenas com o PET, e que é da Jornada Antirracista. Aí, no caso, a convidada de hoje é a Poliana Fabrini, que foi diretora de Igualdade Racial da cidade de Uberlândia, mestre e professora, né, em Ciências Sociais, e tem um currículo muito maior do que esse, né? Enfim. Aí, no caso, pode é o seguinte, as lives têm duração de 1 hora, que é o tempo que o Instagram suporta, né? Aí, posteriormente a isso, a gente abre. Eu vou te passar a fala, né? Você faz a fala, a gente abre para as perguntas e encerra. Aí você pode conduzir do Não, jeito que se perfeito. sentir mais, do jeito que se sentir mais à vontade, tá ok? Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de me desculpar pelos esses problemas técnicos. Realmente, eu não sei o que aconteceu. O que eu fiz? Eu reiniciei o celular para que a gente conseguisse, né, tanto som quanto imagem, e poder fazermos um bate-papo sério, né? Eu não falo nem descontraído, porque é um tema muito sério, muito caro a nós, mulheres negras. E um momento oportuno, né, para que a gente faça isso, uma vez que é o mês que a gente celebra, né, o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, assim como o Dia Nacional, né, da Mulher Negra, que alguns esquecem, mas foi sancionado, e também tem essa data aqui, pouco difundida, mas presente aí no Brasil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer também, agradecer a mediação do Pablo, que é um amigo querido aí, graduando também da filosofia, ciências sociais na veia. Agradecer o Vinícius Franco, né, que ele também, né, fez toda a logística, né, organizou e conversou comigo pelo WhatsApp em como se daria esse nosso diálogo. E eu fiquei muito feliz também, Bia, em saber, Bianca, mas o hábito, em saber que você ia mediar esse nosso bate-papo, né? Até porque tudo que a gente já construiu também nesse âmbito acadêmico, né? Dentro o sonho da coletiva, né? Bonecas de piche, toda uma ação, né? Mesmo que pontual e efêmera, mas realizada no espaço acadêmico, né? Que direto ou indiretamente nos formou, eu digo, para refletir um pouco sobre as nossas demandas, principalmente essas demandas dentro do eixo acadêmico. Bem, pessoal, então, o tema escolhido para debate, Mulheres Negras, né, por visibilidade e anulação do silêncio, foi um título sugerido por mim, para o pessoal, né, tanto do PET, que entrou em contato, mas para que a gente mudasse um pouco a vertente de como a gente aborda o assunto, como abordamos o assunto da temática voltada à mulher negra. Né? Acho que tem algumas coisas que, mesmo que já debatidas, são pouco fundamentadas ou pouco aprofundadas. Tem coisas que já estão muito próximas no senso comum, mas eu queria direcionar a nossa fala, o nosso diálogo de hoje para um eixo também academicista, epistêmico, e o porquê falar de visibilidade da mulher negra e dessa anulação do silêncio. Né? Eu falo que o processo do diálogo hoje, dessa live, foi oportuno por conta da semana. Para quem não sabe, o Dia da Mulher Negra é no dia 25 de julho, ou seja, vai ser no sábado. Muitas de nós ativistas, né, mulheres negras, apropriam-se do mês todo para falar, né, Julho das Pretas, né, tem muito dentro do contexto de extensão fora da academia. E eu já gosto de trazer, então, algumas inquietações, falando da data, né? Será que ela tem importância, de fato? É importante a gente ainda hoje demarcar essa data do Dia Nacional da Mulher Negra, ou de um dia específico para a mulher negra? A gente tem o dia 8 de março. Esse dia 8 não nos representa? Né? E por quais motivos? Essas perguntas já são fundantes para que a gente consiga problematizar, porque ainda é importante uma data específica para que a gente consiga problematizar as dificuldades
os avanços, a historicidade da mulher negra hoje no Brasil, né? Estou falando do Brasil porque a gente tem o dia, mas quero também pontuar mais à frente essas duas questões, porque parece muito por benevolência, né, sancionaram uma lei benevolente que vai comemorar a questão da mulher negra no dia 25 de julho. E muito pelo contrário, por trás dessa data, né, por trás desses processos legais, há uma demanda e uma atividade, né, uma agência do movimento organizado, né, encarando e evidenciando, né, o porquê é importante esse processo de falar, né, e dar uma demarcação para as pautas e a agenda da mulher negra hoje. Então, ok, quando a gente fala 8 de março, eu gosto de falar que, por vezes, a gente categoriza, né, mulher enquanto um ser uno, universal. E a gente, né, esquece das pluralidades que se tem quando fala mulher. Essa é uma das demandas, inclusive no bojo também, do próprio feminismo burguês, e toda uma lógica que também eu vou pautar um pouquinho nesse nosso diálogo de hoje, da importância de demarcarmos o dia 25, né? Dia 25 de julho, primeiramente falando então no contexto internacional, que é Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Então ela já se deu, ela nasce aí no bojo de uma conferência em 1999, na República Dominicana. 1992. Esse é o período em que aconteceu essa conferência, em que são problematizadas as maiorias das pautas, né, dentro de um feminismo num todo, e elencam, então, a importância de demarcar um dia dentro da conjuntura de comemorações ou de reflexões para essas datas comemorativas, o contexto da mulher negra. Então, ele vai ser construído, ele é construído a partir dessas demandas. E há um consenso, né, o que elabora também uma rede de mulheres afro-latinas americanas problematizando toda essa demanda das pautas, né, e a agenda específica da mulher negra, entendendo que só o gênero ele não abarca todas as nossas especificidades enquanto mulher negra, e só raça também não, porque, né, diminui a nossa categoria feminina, não, enquanto mulher. E aí há essa especificidade, então, de problematizar os dois eixos e, assim, instaurar uma agenda política que problematize tudo isso. Bia, Oi. Fique à vontade para fazer intervenção, viu? Tá ótimo. Dentro das suas análises. Eu sei que você também faz algumas leituras que versam sobre essa questão de gênero e raça, e confesso que eu sinto falta desse feedback em momento real, para além do delay, né, dessas novas mídias, esse novo tempo remoto. Eu fico um tanto preocupada, porque a gente não tem esse, né, o olhar de dúvida, então essas relações ainda me permeiam, eu fico um tanto apreensiva. Estão me entendendo? Essas coisas do tipo, que a gente numa palestra convencional, você olha e consegue identificar, né, em que direção você aprofunda ou não, né? Mas aqui é desse jeito, num contexto mais hipotético, a gente vai entendendo, vai percebendo se estão entendendo ou não. E, pessoal, também fiquem à vontade para interagir aí nas perguntas, ou algo que eu vier a comentar e não ficar tão evidente para vocês. Ok. Então, Dia Internacional foi essa conferência da República Dominicana, então, das mulheres negras latino-americanas e caribenhas, né, problematizando, então, essa agenda política. E aqui no Brasil a gente também tem, no governo da Dilma, a Dilma em 2014, então, sanciona também a lei, entendendo como Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, né, trazendo aí, então, no mote mesmo da lei, Teresa de Benguela, já problematizando o contexto de visibilidade das mulheres, né? Quem foi essa mulher, né, que carrega, então, essa lei? É uma lei incipiente, porque é comemorativa, mas acredito que, como a maioria do movimento, né, não generalizando, porque temos nossas divergências e contradições, que é comum a qualquer outro movimento, mas pensando nesse processo de por que o Dia Nacional da Mulher Negra? O que a gente ganha com isso? Né? Dentro do Brasil só sancionou. A gente não tem tão difundido como outras datas.
né, reflexivas. Não gosto nem de falar só comemorativas, mas reflexivas. Então, é uma data que foi sancionada em 2014, a gente tem aqui, então, esse dia pautado, mas sem uma agenda pública com recurso monetário para se fazer ação, para pensar, ou pesquisas específicas no eixo. Ela ficou uma data, então, solta, né? Mas ainda assim que eu gosto de demarcar, eu acho importante demarcar e ser difundido, para que entendam que há uma pauta específica, uma agenda sendo construída por mulheres negras, né, do movimento auto-organizado, e consegue aí, dentro de um total da realidade social, esboçar todas essas nossos anseios, essas dificuldades que versam tanto do eixo econômico, quanto identitário, quanto de violência, enfim. Todas esses recortes que nos fazem um ser. Então, voltando a Teresa de Benguela. Alguém aqui já ouviu falar desse nome? Eu conheço a história dessa mulher, Teresa de Benguela? Estou fazendo assim para o pessoal essa pergunta, mas é só uma provocação, viu, gente? Entendendo que a nossa história, né, a história das mulheres negras, principalmente nesse período colonial, elas caem, de fato, à margem, né, numa marginalização da história. Então, um capítulo que, inclusive, eu trago na minha dissertação, feita junto com a professora Claudeli Correia, que é aí do Instituto de Incis, Mulher Negra também, que desbravou comigo essa dissertação voltada ao movimento de mulheres negras, né? E não conheço, ó. Então, eu não conheço. Teresa de Benguela, a gente conhece Zumbi, né? É mais no dia que todo mundo conhece, tem gente que ainda tateia um tanto quando fala, Dia da Consciência Negra lá, mas também não sabe o dia, por vezes, 20 de novembro, mas a gente consegue entender que dentro do bojo escolar, dentro de algumas outras pautas políticas, é um dia mais difundido, querendo ou não, já está inculcado no imaginário social, diferente desse dia 25. E por quê? Zumbi foi conhecido, né? Ele teve uma história difundida, ou gradativamente difundida no Brasil, diferente de Teresa de Benguela, mas que, assim como ele, também era uma líder quilombola no Mato Grosso, quilombo de Quatiterê, e liderou então bravamente nesse período colonial, fez frente, né, a muitos processos de resistência, de inter-relações também com os indígenas que viviam ali no quilombo. Alguns historiadores ou algumas biografias, né, que tentam fazer esse resgate da visibilidade da mulher negra também traz que ela foi rainha, né? Mas eu falo com vocês com essa dúvida também, porque vocês vão perceber que quando a gente faz um resgate da biografia e da história das mulheres negras, principalmente no período colonial, elas são postas a nós como um mito. Provavelmente foi uma rainha, provavelmente... Então, é tudo muito dúbio, tudo, sabe, incerto. E essa incerteza, ela não é desprendida, né? Afinal, quem dita os cânones da história? Ou quais são as biografias que devem ou não ser estabelecidas, lembradas? Isso tudo é passível de pontuarmos e problematizarmos, com certeza. Ok. Quando eu trago a questão da Teresa de Benguela, que poucos conhecem, vocês já conseguem aí desenhar um pouquinho de como vai se dar a minha fala. Eu vou falar desse bojo mesmo, dessa anulação, né, da negação, porque é uma história que nos é negada. Na academia mesmo, né, e aí abarcando de modo geral o eixo da humanas, poucas às vezes, ou em disciplinas bem pontuais, é que a gente tem essa discussão de gênero e raça, né? Ou a gente faz uma discussão também pífia, ou só de gênero, ou só de raça, também não é problematizar. A questão de gênero, ela está um tanto mais difundida, mas também centralizada em alguns cânones. Agora, quando a gente intersecciona gênero e raça, a gente percebemos que o bojo epistêmico da academia ainda é falho, ainda tem uma lacuna gigante, né? Sobre essas produções, sobre a representatividade também dessas produções. E isso é importante. Então, quando eu falo aí que esse tema, ou direcionar esse diálogo, ele poderia versar em várias frentes.
Mulher negra e mídia, a gente já teria um tema para também mais de uma hora. Mulher negra e mercado de trabalho, outro tema. Né? Violência, mulher negra e violência. Então, todas essas categorias a gente já conseguiria problematizar de um modo mais de uma hora. Teria que, de fato, ser dividido, né? Para atender essas demandas e todas essas problematizações. Então, com vocês eu vou falar um pouquinho mais desse eixo epistêmico. E eu vou inverter a lógica, né, que está por visibilidade, mulheres negras por visibilidade e anulação do silêncio, mas eu quero, de fato, começar por essa anulação do silêncio. Então, falo de Teresa de Benguela, mas aí a gente consegue entender que tem no Brasil colônia Dandara, né, enquanto aí tida na história como companheira do Zumbi, Dandara dos Palmares, e a gente faz um resgate, seja histórico ou biográfico, pouco a gente também sabe dessa mulher, só sabe que junto com o Zumbi estava ali, pautada, colaborando com todo o processo de resistência, né, na escravização, e mesmo assim, ela não tem voz, não tem totalmente invisibilidade, não tem voz, não está inserida, ou minimamente com uma biografia mais palatável, né, para o eixo acadêmico. São esquecidas, como se não tivessem de fato importância essas biografias, né. A Quatume também, que faz esse processo de, em algumas exposições, a colocam como vó do Zumbi, né, como liderou também, fez um processo de resistência à escravização no Congo, no Reino do Congo. Temos a Anastácia, que poucos conhecem, mas talvez a imagem dela, né, no contexto iconográfico é mais comum, porque na internet, quando a gente joga escravização ou qualquer coisa do tipo no Google, é aquela mulher que tem uma mordaça. Não sei se você já viu, Bia, mas quando você joga uma mulher negra, né? Você percebe que é um período colonial. Isso. E tem a mordaça ali. Sim. Sim. Enfim, a Anastácia, que também tem uma história, tem uma biografia, o porquê daquela mordaça, o porquê dos olhos verdes na representação iconográfica e tudo mais. Luísa Marim, né, que foi, assim, ponto forte para a revolta dos malês na Bahia, enquanto ali alguns pensando que ela era quituteira, né, por trás daquele tabuleiro ali de doce, passando mensagem para um, para outro, e já causando uma revolução, uma micro-revolução ali. Mas são histórias, como eu disse antes, são histórias à margem da história, porque é sempre a incerteza, é possível que tenha sido assim, é sempre encaradas como lendas, mitos, ou uma possibilidade de uma história verídica. Isso é muito ruim. Né, dificulta até uma representatividade para nós, mulheres negras, de um modo geral. E um desconhecimento, porque com esse processo a gente acaba negando mais ainda a nossa história e desconhecendo, né, os eixos afirmativos de resistência nesse período de escravização. Passando então do Brasil colônia, eu falo do movimento negro no geral, aí já no bojo da década de 30. Poucos conhecem também as pautas dos movimentos negros, porque eles não são muito difundidos no padrão academicista, mesmo na área da humanas. Então pode ser que eu fale alguns movimentos que muitos desconhecem, como por exemplo, Frente Negra Brasileira. Meu telefone que tocou aqui. Deu para ouvir agora? Ok, então, Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira foi um movimento negro organizado na década de 30, dentro do bojo mais integracionista. Ele queria mais era integrar dentro da lógica de um capital ali, né, formando, do que uma proposta de uma revolução nova, ou de um outro nicho de ascensão à população negra. Mas é uma frente que, quando a gente pesquisa, ou a maioria dos poucos pesquisadores, historiadores que trazem, né, a história da Frente Negra Brasileira, também secundarizam o eixo da mulher, como se fosse um movimento feito só por homens na década de 30. E não foi, né? Tem um historiador que eu gosto muito, Petrônio Domingues, e ele que traz esse resgate dos movimentos negros e principalmente da contribuição feminina deles.
E no Frente Negra Brasileira tínhamos duas cisões ali, que era da Cruzadas Femininas, que eram mulheres que pensavam já ali num eixo mais da inserção dos seus filhos na educação, o modo como essa educação se daria, então fomentavam essa alfabetização, essa otimização por via da educação, e as Rosas Negras, que cuidavam do legado do movimento, cuidavam da documentação um todo, para arquivar, para se fazer, né, perpetuar a história, e também elas ficavam por conta encarregadas dos bailes blacks, dizendo que aqueles bailes, aqueles clubes daquele momento eram importantes para solidarizar, né, estreitar mais laços ainda entre os ativistas. Então, eram recorrentes também esses bailes. E essas mulheres ficavam a cabo desses processos a serem executados dentro do movimento. Mas também são esquecidas. Poucos falam dessa participação e dessa cisão também dentro do movimento negro, dessa cisão, né, racismo, sexismo. Porque quando você está à frente de uma militância de um movimento negro, é uma pauta única que se problematiza ali. A maioria está em movimento em prol de uma superação desse processo em que a gente está inserido, de inferiorização ou subalternidade em todos os nichos, né, sociais. Mas problematizar dentro dessa esfera já posta, que tenta mudar a realidade, a questão de gênero, era praticamente inviável. Era como se não tinha importância, não tem necessidade. Para quê? A gente problematiza uma outra revolução que, enfim, atende todo mundo. Será que atende mesmo? Será que a gente não teria ali especificidades? E aí a mesma coisa é com o TEM, né, na década de 40, mais especificamente 44, que é o Teatro Experimental do Negro. Pouca gente também conhece o Teatro Experimental do Negro aí. Para quem conhece, já entende que ele está atrelado diretamente ao Abdias do Nascimento, né, enquanto o coordenador, Teatro Experimental do Negro e Abdias, é como se já fossem, né, sinônimos. Porque, de fato, ele ficou muito marcado nessa movimentação. E uma movimentação que trazia uma tríade, né? O incômodo da Abdias do Nascimento, enquanto dramaturgo, político, filósofo, enfim, e várias outras coisas, era o porquê das peças teatrais não abordarem protagonistas negros. E quando abordava, que é uma peça específica que ele viu no Chile, era um que ele coloca na leitura dele, na escrita dele, enquanto homens brochados, que eram homens brancos pintados de negros para representar um negro que via a ser protagonista em peças teatrais. Então ele volta do Chile com esse incômodo e organiza esse Teatro Experimental do Negro, que faz, então, essa tríade, porque não era só pontualmente trabalhar com a dramaturgia ou evidenciar um protagonismo negro em cena. Ele também se preocupava com o processo de alfabetização, entendia que a maioria dos negros e negras naquele período de 44 ainda eram analfabetos, então ele tinha essa preocupação. Dentro desse processo de educação, para além do letramento, ele também fazia uma conscientização política desses, então, adeptos, né, do TEM. E a outra tríade é porque ele tinha-se um destaque também das mulheres. O destaque das mulheres ela vinha no contexto de um nome que talvez vocês não conheçam, que é a Laudelina de Campos. Laudelina tem uma história dentro do Teatro Experimental do Negro, em que ela liderou, ela preconiza a PEC das domésticas. Talvez a maioria já vai estar mais familiarizada a PEC das domésticas. Né? Olha só, a gente fala em direitos trabalhistas para as domésticas, em que uma lei que minimamente tenta regularizar em 2015. E essa mulher lá na década de 40, entendendo que sumariamente as mulheres negras que eram as empregadas domésticas da época, que também não tinham direito, era muito mais paupérrimo do que hoje, então ela já preconizava nessa luta, essa ânsia por esse direito, por uma regulamentação de mínimo de direito civil. Né? Porque a gente sabe, na década de 40, ser empregada doméstica era um tanto mais complexo do que hoje. Dado esse imaginário de quase da família, uma vez que moravam praticamente no trabalho, não tinham uma autonomia, ou uma autonomia relativa.
Então, isso tudo deve ser levado em consideração e em conta. Ou seja, uma mulher importantíssima na década de 40, já tratando de temas atemporais, porque até hoje a gente ainda precisa bater na tecla, né, e legitimar esses direitos conquistados, e, enfim, também marginalizadas na história, num todo. Para além dela, também tem a Maria de Lourdes Nascimento, que era a primeira companheira da Abdias Nascimento, pouco falada, né? A característica principal desses movimentos negros da década de 30, 40, 50 eram os jornais periódicos, né? Era o modo como se tinha a inter-relação para aqueles que moravam distantes, né? Não tinha essa era tecnológica que a gente está aqui e fala com todo mundo. Como eu, tenho aula lá em São Paulo, está fazendo um curso no Rio, enfim. Mas eram os periódicos, né? Os jornais periódicos. Então, em 44, é que a gente tem a primeira colunista mulher essas mulheres já escrevendo nesses periódicos. Mas a importância é que escrita. Essas mulheres, eu coloco Maria de Lourdes Nascimento como um marco, porque essas mulheres que antecedem, elas faziam um papel de escrita para receita, dicas de como limpar a casa, de como engomar uma roupa. Então eram dicas bem pontuais, né? E hoje encaradas como, na nossa visão, né? Nosso etnocentrismo, encarados como sexistas. Mas o marco é realmente com a Maria de Lourdes, justamente porque ela vem trazer uma fala mais politizada da mulher enquanto agente político, necessário se organizar para estabelecer pautas, ter uma pessoa de direitos tanto elegível, né? Ela também já encarava o bojo político da mulher negra, né? Que ela deveria ali pleitear esse bojo político e está ali. Ok. Eu trago assim pontualmente, viu, gente, esses processos, porque é um capítulo da minha dissertação, que eu trabalhei com o movimento de mulheres negras. Tentando, né, minimamente, dentro do que a gente encontra, resgatar essas histórias. E é isso, anular, né, o silêncio, de fato. E aí, dentro desse... Oi? Tá falando comigo, Bia? Não, pode continuar, pode. Só um minuto. Ah, tá. Não, sem problema. É que nem a gente fala, né? Essa onda remota não tem jeito, a vida privada eu vou só encostar a porta aqui, já vou. Tá bom. Mas eu vou falando aqui com o pessoal. Falando, então, saindo desse cenário do Brasil, eu também problematizo a questão norte-americana. E eu trago essa questão norte-americana, né? Porque, por incrível que pareça, por vezes nós aqui no Brasil não conhecemos os líderes ou os ícones dos movimentos negros daqui. Mas quando a gente fala num processo norte-americano, a gente consegue visibilizar, né? Eu falo Martin Luther King, Malcolm X, não é tão estranho para qualquer um. E isso também é problemático, né? Porque a gente, né, dentro de uma nacionalidade, e aí bem entre aspas, que não é nem esse termo, mas dentro dos nossos aqui no país, a gente não consegue entender o eixo histórico deles. Imagina das mulheres, então, negras. Mas eu faço, então, de uma forma mais cronológica. Eu trago, então, Brasil na década colonial, década de 30, década de 40, e eu trago os Estados Unidos porque é na década de 50, 60. Martin Luther King e Malcolm X, eles vêm nesse bojo da década de 50 e 60. Minimamente, eu acredito que quem está nos assistindo já ouviu falar, já tem noção do legado histórico, né, e de resistência e represária dos dois, né, até o modo, né, tem bem senso comum Martin Luther King enquanto uma luta mais pacífica, Thelma, né, a luta pela liberdade, pela igualdade aí já nos sinaliza isso. Aí tem Malcolm X, é o militante pé na porta, aquele que não tem, né, paciência, ou vulgarmente no senso comum é assim que fica, mas tem muito mais história por trás do destaque dos dois. E aí eu já começo, quando eu trago, né,
porque a gente conhece quem foi Martin Luther King, quem foi Malcolm X, a gente conhece, é um tantinho mais difundido. Se a gente falar em qualquer bate-papo aí, ou mesa de bar, sim, conheço, minimamente. Mas e as mulheres daquela época? Por que a gente não problematiza? Ou é algo tão invisível? Por exemplo, Rosa Parks. Martin Luther King começou a militância, entendendo os direitos civis da população negra, naquela década de 50, 60, com a ação da Rosa Parks. Que era naquele tempo de segregação, né, em que tinha ônibus, o ônibus era dividido, né, metade assentos voltados para a população branca e assentos para a população negra. E num dia muito cansada, Rosa Parks afronta o sistema e senta num banco que, né, dentro dessa segregação, não era destinado a ela. Enfim, e ficou resistente ali, apesar de muitas represárias, né, polícia e tudo mais, foi presa, porque ela resistiu, não saiu daquele lugar. Entendia que ali também era um direito dela, se o banco estava vazio, se ela estava cansada, enfim. E daí, após esse acontecimento, é que dá um start do pastor Luther King, dentro entendendo a importância de problematizar isso, e fizeram boicote, né, a companhia de trânsito, né, de trânsito não, gente, a companhia dos coletivos públicos naquela época lá. Então, isso, aqui a pessoa já tá, ó, enfim. Mas esse boicote foi significativo, porque entenderam o quão a população negra, de um modo geral, fazia diferença dentro desse nicho monetário. Porque quando eles boicotaram e passaram a não utilizar o transporte público, adivinha o que aconteceu? Queda no sistema, voltaram atrás. Opa, não, é um contingente populacional que a gente precisa. Aliás, são nossos usuários. Então é um olhar, né, e uma incitação do Luther King, mas que inicia dentro dessa situação da Rosa Parks e que a gente também desconhece do modo geral. Eu falo a gente porque eu minimamente pesquiso, não tenho, óbvio, né, dentro de todas essas frentes, a gente não aprofunda em muita coisa, mas a gente consegue entender o contexto geral, né, de toda essa marginalização, que não é à toa, não é desamarrada, ela tem sim ideologias, implicações ali pertinentes, e que desdobram para o tempo atual. Então, por isso que eu costumo dizer que é atemporal também. E aí eu passo também para o Panteras Negras. Bia, só a hora, ainda a gente tem um tempo aí? Tem. Para não Tem cair, bastante. para o Instagram não derrubar. Tá, beleza, ótimo. Pode. Aí eu trago Panteras Negras, problematizando também que, quando a gente fala Panteras Negras, né, símbolo ali que todo mundo conhece, é a onda do Black's Beautiful, né, cabelos crespos e cacheados, Black Power, quanto mais alto melhor, toda uma construção identitária de afirmação daquela negritude, que é importante, que é fundamental, principalmente naquela época em si, mas que também está muito centrada num eixo masculino. Quando você vai procurar histórias, você ouve falar dos homens, do modo geral, líderes, né? Hoje a gente ainda escuta um pouco mais, né? Ainda bem que Angela Davis foi um tantinho mais difundida, e a gente percebe essa movimentação de 2000 e, ouso dizer, Bem de 2005 para cá, é recente, se a gente parar para pensar, 2005. Você começa, né, enfim, remodelar esses cânones, dizer, opa, peraí, tem uma leitura interessante aqui que já problematizava isso lá na década de 60. Deixa eu trazer novamente aqui para esse bojo, né, atemporal do fazer política decolonial, teoria decolonial. E é engraçado, porque Angela Davis, talvez ela tenha essa construção maior nos Estados Unidos por conta do ícone que ela foi, né, presa, acusada. Tem um documentário falando de toda a história dela, justamente nesse contexto, né, dada como comunista e tudo mais, que não é desamarrado também, é tendencioso, a forma como a mídia e algumas historiografias trazem quem foi ou o que foi Angela Davis. E
enfim, mas a gente, foi só a Angela Davis? Como era o movimento dos Panteras Negras? E aí, numa análise um tanto rasa, mas que eu consegui pesquisar bastante do Panteras, a gente percebe que 70% do movimento Panteras Negras eram estabelecidos por mulheres. Os homens eram apenas 30% de um total desse movimento, mas são os lembrados, são os mais difundidos. E é importante também problematizar, esses 70% estavam instaurados onde, inseridos onde dentro do movimento, atuando em que frente? A gente percebe que são em frentes mais maternais, né? Eram as cuidadoras das creches comunitárias, ou trabalho mesmo de algumas palestras pontuais, mas nunca em um cargo do partido, né? Um cargo de liderança. E por quê? Eu trago algumas reportagens de algumas militantes, né, algumas ativistas do Panteras Negras que falavam justamente isso. Os homens não estavam preparados ou não encaravam ser liderados por mulheres. Então era só se acontecesse um processo igual ao da Angela Davis ter um destaque para isso. Caso contrário, não. Mulheres não estariam dentro do partido liderando os homens ou cargos e ocupações ali dentro daquele partido de representatividade, de liderança. De direção, né? Isso também, claro, e aí é importante a gente pensar, faço uma autocrítica, não é diminuindo as pautas do movimento negro num todo, seja, né, no Brasil, seja no eixo norte-americano, mas dizer que não entender essas interseccionalidades é onde a gente perde, em teoria, perde em ampliar a nossa visão para um contexto histórico, para um contexto epistêmico, né? Então, daí essa importância. E é engraçado que a minha pretensão, até nesse capítulo da dissertação, não era acirrar esse binarismo, homem, mulher, muito pelo contrário, mas era contrapor o porquê não tinham essas discussões internas dentro do grupo, dentro do movimento negro. Porque a mulher negra é como se ela estivesse sempre no limbo. O movimento negro não aborda ou não especifica as pautas de gênero. O movimento de gênero não especifica, né, ou não labuta nas pautas de raça. E aí nessa dicotomia, onde eu me enquadro? Onde eu estarei inserida politicamente em ações que vão me representar num todo? Né? Aí é bom a gente falar de novo nessa categoria universalista, porque a gente não escolhe sair na rua, hoje eu vou sair negra. Amanhã eu vou sair mulher. Depois da manhã eu vou sair aí com a minha opção sexual, minha escolha sexual. Enfim, é tudo muito amarrado, a gente é um ser, né? Por mais que aparentemente dentro dessas concepções do que vem a ser e não ser, eu tô sendo bem filósofa, né? De ser e não ser. Mas é interessante pensar, não fala isso, né? O não ser afirma o ser. É onde ele fala isso dentro do contexto da inferioridade, né? Do inculcamento de uma inferioridade negra, de um ideal branco. E ele fala isso, né? O não ser, que seria esses invisíveis, esses corpos invisíveis, é que afirmam o ser. E é o branco que se coloca enquanto categoria universalista. Então é o colono, né? O colonial que cria o colonizado. É o racismo que cria, o racista que cria a inferioridade. E por vezes a gente percebe que tem uma inversão de processos, principalmente dentro dos movimentos no modo geral. Mas a intenção quando eu falo então de trazer à tona, né, onde essa mulher negra está inserida dentro desses movimentos, é justamente por isso. Não é esse binarismo, homem-mulher ou cisão e as contradições dos movimentos sociais aqui em específico do movimento negro, muito pelo contrário. Eu quero falar que se a história do negro no geral ela já é secundarizada ou marginalizada, refletem comigo como é a história da mulher negra. Ela é mais ainda, acentua ainda mais, né, essa invisibilidade. É uma lacuna gigante que a gente ainda tem que percorrer. E
E é nesse contexto que eu consigo, então, entender que é uma anulação do silêncio, ela se dá nesse primeiro momento. Nós conseguirmos resgatar as biografias, a história, a participação, a contribuição de uma agenda política, de uma agenda macro das mulheres negras. Então, esse, na minha concepção, já é o primeiro passo para a anulação do silêncio. Ok. Aí eu falo de feminismo já falei desse contexto da categoria universalista. Quem traz muito isso, né, esse comparativo, é Sueli Carneiro. Nossa. Tento fazer essa visibilidade agora, então, com algumas mulheres mais contemporâneas, ou no bojo ali, né, do pós-moderno, mas enfim. Sueli Carneiro traz muito no enegrecer o feminismo. E ela problematiza justamente isso. Não é possível categorizar a mulher enquanto um eixo único. Ela tem suas pluralidades, né? Ela tem as suas necessidades, suas especificidades. E são pautas e agendas políticas fundamentais, oportunas para que a gente construa, de fato, uma sociedade igualitária. Então, não cabe a marginalização. Agora já é uma luta por visibilidade, né? Porque essas mulheres, que eu vou tentar citar aqui, algumas em específico, que problematizam essas questões, elas já estão, né, lutando por visibilidade, mas já romperam com o silêncio porque resgataram muito das que nos antecederam e que a gente esquece. E aí, Sueli Carneiro, que é uma filósofa que traz aí o enegrecer feminismo, e justamente entendendo que é fácil constatar que as mulheres negras não estão representadas positivamente, seja na mídia, seja no mercado de trabalho, nem de forma expressiva nas universidades, empregos altivos. Né? Então, há uma diferença para além do gênero. E a importância, então, de se problematizar raça dentro desse contexto, né? E enegrecer, o que ela coloca, então, como proposta, enegrecer o movimento feminista. É um momento muito importante, porque vem no bojo, né, daqueles movimentos de gênero que também não contemplavam a questão racial. Década de 80, Lélia Gonzalez também aprofunda muito nisso, foi uma das nossas pioneiras e representantes aqui no Brasil, trazendo justamente essas problemáticas, mas ela ainda consegue, dentro do entendido como uma contra-revolução, elementos positivos. O que ela fala? Dentro de um feminismo geral, em que não contemplava as pautas das mulheres negras, se faz importante entender que dentro dessas escolhas de comparação, nesses momentos em que mulheres negras, mesmo não representadas, estavam inseridas dentro do movimento feminista, elas faziam um comparativo. Mas que agenda é essa, né, que um feminismo burguês traz? Mas não estou entendendo. Então, essa comparação ela foi fundamental para também se consolidar um movimento, né, de mulheres negras. E aí eu não estou falando nem de um movimento auto-organizado propriamente dito. Viu, gente? Quando eu falo movimento auto-organizado, é de mulheres negras para mulheres negras. Mas aí não, aí era ainda dentro de um contexto de assimilação, né, do movimento geral do feminismo, mas em que mulheres negras dentro dele já fazia esse comparativo e esses questionamentos. E eu acho importante até problematizar um pouco desse contexto dos movimentos auto-organizados e suas agendas, porque a gente falava isso muito, né, Bia? Na coletiva Bonecas de Piche. Era uma questão. Por que é importante o movimento, claro, né? Porque a gente não deixa mulheres não negras entrarem, ou porque não deixam os homens entrarem. Nós acreditávamos numa agenda em que a gente primeiro precisava nos fortalecer. Então, o movimento auto-organizado nesse contexto da mulher negra é justamente para compreensão da sua vivência, compreensão das suas necessidades e construção de uma agenda política efetiva. Porque, poxa, eu vivencio, eu sei o quanto sofro, o quão é diferente, eu consigo elencar pautas políticas mais efetivas, né, que alcance, de fato, a base daquele processo. E isso é fundamental. Então, o movimento auto-organizado, né, e aí interiorizar para vocês meu posicionamento, né, meu ponto de vista particular, é justamente esse. Ele é fundamental, ele é importante em qualquer movimento. Que ele te dá base de se conhecer, de se afirmar e construir pautas políticas efetivas. Mas, óbvio, eu acho que o que falta hoje para a maioria dos movimentos sociais, aí eu falo num todo,
pensarmos também no macro. Quando vamos nos reunir, de fato, né, todos os movimentos, né, encontrar seus pontos convergentes para que consigamos, de fato, fazer a revolução, né, no âmbito mais simplista mesmo do conceito, né, revolução no fato de mudar, de transformar, de fazer uma mudança efetiva, né, dentro dessa conjuntura e da nossa realidade social. Então, aí eu gosto de trazer muito a Bell Hooks. Bell Hooks também é uma mulher negra, norte-americana, professora, tem até o instituto dela hoje lá, trazendo todas as suas obras. E é engraçado que ela já problematiza isso também nas muitas e muitas obras, agora né, mais recente também, e a gente percebe que essa ânsia do movimento negro, o movimento feminista negro, ele vem de 2005 para cá, com obras traduzidas, a gente tem nos Estados Unidos, né, esse fomento muito, muito antes, muito forte, mas acho que também porque a gente, fazendo já um contraponto, que a gente esquece das nossas aqui, como Lélia Gonzalez, na década de 80, que já fazia, sabe, enfim, já pontuava tudo que as norte-americanas também pontuam, mas que são fundamentais. Sueli Carneiro também, e eu vou deixar para falar dela um pouquinho mais abaixo, que senão eu não sigo aqui meu roteiro. Pode falar, eu acho que a gente tem uns 15 minutos, mas qualquer coisa a gente... Tá, não, eu vou então pincelar, mas eu já tô acabando também dentro do meu roteiro, não tá aquela coisa louca, não. Não, tá bom. Trazendo então esse contexto do auto-organizado, eu gosto de trazer a Bell Hooks, como havia dito anteriormente, porque ela teoriza, em específico, um livro dela, que é Moldando a Teoria Feminista, né, que é um capítulo. O livro dela chama Teoria Feminista, da margem ao centro. E ele é importante porque é uma obra de 84, mas traduzida aqui no Brasil em 2004. É importante a gente ressaltar a lacuna também temporal que nós temos para problematizar e, né, fortalecer cânones dentro da epistemologia academicista, da lógica, né, do fazer ciência ali também, que é um máximo de poder. Mas, enfim, ela traz justamente isso, que a mulher negra, para ela, né, a revolução começaria pelas mulheres negras. E justamente por ela conseguir transitar nesses dois bojos, tanto a margem, né, ela já vivencia, quanto o centro. Então, por ela ter esse trânsito não livre, mas de comparativo, de consciência, né, e aí ela não fala isso, mas eu já consigo, assim, vislumbrar que vem da questão da empregada doméstica, que está ali dentro de um eixo de uma classe econômica ou outra, mas consegue muito bem comparar a sua realidade com a do outro, né? Porque quando a gente se coloca perante o outro, é que a gente vê esses dissensos, né? E aí é o que ela traz. A mulher negra, então, ela é o átomo significativo para uma revolução social, justamente por conta disso. Ela consegue transitar tanto a margem quanto o centro, e dentro desse trânsito, identificar o que vem a ser esse olhar da totalidade de uma mudança social. É profundo, é um tanto ainda dicotômico, mas eu acho que, assim, fundamental para que a gente consiga vislumbrar uma sociedade mais igualitária, de um modo geral, né? Que é aquilo. Falar de movimento negro, falar de movimentos no modo geral, a gente não é nem cair no essencialismo, né? Acho que ainda tem algumas superações aí do essencialismo, mas querendo ou não, tem as suas armadilhas também. E eu acho que qualquer pesquisador, qualquer pessoa que venha a problematizar o tema racial, ele também tem que estar atento a essas armadilhas, né, dentro desse bojo científico e epistêmico, né, que é diferente a ciência nos molda, né, a ciência, ela é disciplinar, e é aquele contexto, a gente não tem uma autonomia também para fazer a nossa ciência e ser confundida por, não, mas você está mais militante, né, isso é muito ativista. Pera lá, isso é insignificante? Mas se a academia quer que a gente entre nos moldes de saber, eu trazendo o meu incômodo e o meu tema racial, enfim, é uma realidade micro, mas é o que a gente consegue mudar hoje.
E o que eu venho a problematizar com vocês é que a gente consiga pensar para além disso. Qual é a transformação científica, de fato, que nós desejamos? Nela está inclusa, então, esses dissensos, né? Esses epistemicídios, que é o que eu vou trazer mais à frente nesse conceito do Boaventura. Bem, então, era isso, né, que a Bell Hooks fala, então, o quão é importante, nesse olhar total, desse trânsito da margem do centro. E é um exemplo muito comum que a gente pode trazer hoje para a nossa realidade, que é o contexto da mulher. As mulheres são mais de 50% no Brasil. Mulheres. Mais de 51%. Se 54% da população hoje no Brasil é negra, né, entre pretos e pardos, conseguimos deduzir que a maioria das mulheres são negras. Olha isso. Então, qualquer perda de direito mínima, quem vai sofrer mais atinge diretamente a base da pirâmide. Então, se a gente fala perda de direito previdenciário, indiretamente, quem vai sofrer mais? Mulher negra. Dentro desse trânsito, de novo. Mudança de lei trabalhista, ou alteração também de leis, né, para o acesso educacional. Todas essas políticas, ou perda de direitos, ou diminuição de direitos sociais, obviamente, vai atingir a pirâmide social, que são a maioria, que são as mulheres negras. E acirra muito mais as desigualdades sociais. Isso é só para reforçar, então, o porquê desse trânsito da margem para o centro, porque qualquer problemática e diminuição atinge diretamente primeiro a nós, mulheres negras. Ok. E aí vamos falar, então, de visibilidade. A visibilidade, ela vem, então, a partir dessa nossa inquietude. A história é dita por quem? Quem conta a história? Na maioria das vezes são os vencedores, né? E eles contam que versão? A versão deles. E é engraçado que aí a gente já consegue problematizar onde são fundados ou fundamentados os cânones, né, dentro da ciência. E por que a dificuldade de mulheres, cânones, mulheres negras em específico. E aí eu gosto muito de trabalhar esse termo do Boaventura, que é o epistemicídio, né, da obra dele, Epistemologias do Sul, que é de 2010. E ele já traz ali esse epistemicídio enquanto fundamentos, né, estruturados de uma universidade ocidental e privilegia o conhecimento, um eixo de conhecimento em detrimento de outro. E é engraçado porque a gente percebe que tem muitos hoje pesquisadores, né, e já também aí consagrados dentro dessa problemática epistêmica dentro da América do Sul. Da América do Sul no geral, porque a gente tem aí Grossfogel, que vem problematizar essa epistemologia racista e sexista do saber. Ele é um porto-riquenho. Tem o Aníbal Quintano, que vem com a colonialidade do poder, né, que também não é à toa, também traz esse bojo do conhecimento enquanto poder. Se o conhecimento é poder, espera lá, porque ele está sendo, então, né, disseminado de forma distinta. Alguns têm a centralidade, outros ficam enquanto à margem, né, efetivamente, em detrimento desse conhecimento já canonizado. E ele é um peruano. Então a gente percebe que tem algumas correntes aí, principalmente decoloniais, que problematizam, em específico, essa epistemologia extremamente eurocêntrica, marginal, e retira, então, toda a diversidade cultural e racial que temos aqui na América do Sul, no geral. Aí eu trago algumas correntes que já existiam no Brasil, mas vou falar de forma bem sucinta, viu, Bia? A gente tem ainda uns 10 minutinhos ou não? Tem, vamos correr. Beleza. Tem o quilombismo, que é pouco difundido na academia. A gente percebe que esses, gente, eu falo que é um autodidatismo, porque falar de questão racial, né, entender toda a complexidade em diferentes nichos, é autodidatismo. Não é a academia que nos molda para isso. É uma ânsia nossa de nos conhecer, não delegando, inclusive, isso só às pessoas negras, muito pelo contrário, mas entendendo que no âmago ali, de tentar fazer uma mudança, né, em específico, principalmente
Não é algo exclusivo da divergindo dessa... filosofia, então. Não, não é. O quilombismo, né, então ele vem com essa... Ele vem também amarrado com, aqui no Brasil, pelo Clube Dias do Nascimento, que é uma corrente ideológica anticapitalista, de caráter comunitário, e ela é mais voltada também para essa condição humana da população negra. Então, o Abdias do Nascimento, que traz esse processo, ele acredita que é a partir da ciência mesmo, uma ciência negra, que agencia sujeitos negros, que produzam conceitos intelectuais próprios, que a gente consegue se colocar em contraposição a essa dada, consolidada, né, e estabelecida como única. A Rúbia tá aqui, divas, outra diva falando de outras, olha. E essa é uma das correntes, vem também junto com o pan-africanismo, né, pan-africanismo com a ideia de junção mesmo, né, dos povos da África e diaspóricas, né, como um potencial de voz de um continente internacional inteiro. Então, ele tenta fazer essa junção de um todo, tanto a África propriamente dita, e aí eu não estou nem falando de uma África romantizada, né, porque o pan-africanismo ele também passa por várias nuances dentro de um nicho temporal, né, e Lélia Gonzalez também já trazia o pan-africanismo, né, essa importância de unificação, não só dos saberes, mas de potencializar os conhecimentos, a situação de uma África e de uma África diaspórica, porque não é tão desassociado, né? É um desdobramento, se a gente parar para analisar uma África, a história da África, e o desdobramento de uma diáspora, e a história dos negros na diáspora. Outro também pouco difundido é o mulherismo africano, que inclusive ele é novo para mim, ele é de 93, da Cleonora, que traz, Cleonora Wens, ela que problematiza esse termo mulherismo africano. Ele vem numa corrente também de problematizar esse eixo da mulher, mas dentro de uma lógica afrocêntrica, então toda voltada à questão. E aí eu tô falando, gente, assim, a minha pretensão em pontuar esses outros movimentos não é essencialismo, não, mas entender que a gente tem outros nichos de ciência, né, que estão disputando aí também a narrativa desse saber enquanto poder. E nesse mulherismo africano, problematiza, então, de uma maneira também extremamente afrocentrada. E elas não acreditam em alguns termos, né, porque, principalmente termos ocidentais. Então, fala, o homem negro é machista. Né, óbvio, há divergências, né, uma corrente de 93, mas que tem, né, segmento e tem adeptos, mas é importante pensar, esse movimento ele não acredita na ideia de machista, porque ela é uma ideia introjetada e imposta por um patriarcado branco.